Meus amados e queridos e abençoados filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, o ressuscitado, eu venho por meio desta trazer a vocês uma reflexão e gostaria que vocês se aplicassem mais a ler a Bíblia com mais atenção e não ficar sendo iludidos por certas falácias de homens que não têm compromisso com a verdade, não respeitam as colocações verbais, os tempos da palavra de Deus, a quem a carta é endereçada e ao que o texto se refere. Às vezes eu fico abismado porque eu vivi tanto tempo nisso sem ter essa visão e hoje sou livre pela graça que me foi dada. O meu véu foi rasgado pelo Espírito Santo porque eu queria conhecer e quero conhecer a cada momento a verdade de Cristo. A verdade que nos leva à liberdade, não para sermos escravos de homens com mandamentos e ordenanças, faz isso, faz aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, você pode beber isso, mas isso você não pode. Meus amados, isso é coisa de homem, coisa de religioso, coisa de um sistema que aprisiona as pessoas com facções ideológicas, com invenções folclóricas, coisas que não existem, que não está de acordo com os textos bíblicos. E é isso que eu gostaria de passar para vocês não ficarem presos a esse sistema religioso e corrupto que vemos nos dias de hoje, que só pensa no seu dinheiro, só pensam em encher os seus cofres, os seus bolsos, mas não tem responsabilidade com você, com a sua vida, com o seu sentimento, com a sua emoção, com a sua dificuldade, com aquilo que você precisa. É isso que eu gostaria que vocês compreendessem, que vocês pegassem a sua Bíblia que você tem na sua casa e começassem a destrinchar ela e pesquisar a respeito dos textos originais da Bíblia. Você pesquisa no Códice Sinaítico, procura aí no YouTube que você vai ver, na internet, no Google, você vai encontrar o Código Sinaítico, que é a versão original do grego, traduzida daquela época do primeiro século. Essas Bíblias de hoje, elas são muito modificadas e a gente tem que prestar atenção nos textos referidos. Então eu gostaria de deixar para vocês aqui, para vocês não ficar nessas falácias que eles dizem por aí, os seus pastores, os seus bispos, os seus reverendos, né, o seu líder que manda em você, que faz aquilo que você se agrada, que agrada o seu coração, que fala tudo aquilo que você quer ouvir, mas não fala a verdade da Bíblia, como eu disse, não respeita os textos bíblicos, e fica com invenção folclórica de coisas que vieram do primeiro século ainda. E eu gostaria que você analisasse a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Procure verificar se realmente é o que eles dizem. Procure pesquisar para que vocês não fiquem presas a facções e distorções que inventam por aí. São pessoas fraudulentas que só querem o seu dinheiro, só querem tirar lucro teu, mas não querem te conduzir à verdade de Cristo. E é isso que eu tento mostrar para vocês, com muito amor e com muito carinho. Você acredita se você quiser, a Bíblia está aí para você ler e pesquisar. Então, vou deixar aqui para vocês, ó, Atos capítulo 17, e eu vou ler para vocês 17 e 24.
Era uma discussão que Paulo estava tendo dentro do Areópago. Era como se fosse uma arena com juízes ali para ouvir o testemunho de Paulo e a sua defesa. Porque estavam acusando Paulo do que ele estava pregando, do que ele estava fazendo. Então, está aqui, para que vocês caiam em si e vejam que essas sinagogas, esses templos, essas ditas igrejas que falam que é a casa de Deus, que eu minto, digo que é uma mentira. Eu minto não, eu digo que eles mentem, que é uma mentira. Porque eles falam que lá não é casa de Deus coisa nenhuma. Que Deus não habita nada. Se você não estiver no local, Deus não habita nesse lugar. Então eu quero que vocês entendam aqui, Versículo 24 de Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 25. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e leiam todo o contexto, para que vocês entendam o testemunho que Paulo está dando para essas pessoas que estavam dentro de um sistema legalista judaico. Circuncisão. Paulo pregava a incircuncisão para os gentios, que viviam já sem a lei. Então Paulo defendia a graça que ele recebeu de Jesus Cristo, e eu vou ler para vocês, para não tomar muito tempo. Aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 1, vocês vão entender que a palavra de Deus, ela não mente. Ela se traduz por si mesma. Você não precisa ser um teólogo, um bacharelado, estudar nas melhores faculdades para compreender o texto bíblico. Basta você ter a graça. Esse véu que está no seu rosto, de tanto você ouvir mentira, que você acabou se apegando a ele e você não sai desse sistema. Porque você não consegue, porque você não quer. Porque você não quer perder o seu mérito, você não quer perder o seu cargo, você não quer perder a sua reputação religiosa. Você não quer perder o seu ganho, o seu lucro. Porque cristão de verdade, o cristão de verdade, ele não fala da vida alheia, ele não fica acusando ninguém, ele crê que existe um Deus todo-poderoso, como eu li aqui em Atos 17, que não necessita de favor algum do homem, e é um Deus que te dá a vida, e te dá uma vida abundante. Basta que você acredite nele, que ele é um Deus provedor e que cuida de mim e cuida de você, porque isso é o propósito de Deus. Não ficar nessas mentiras, nessas ilusões de acontecimentos que não vai acontecer na sua vida. Não vai acontecer na sua vida. Às vezes, até calha de dar certo o que eles dizem. Porque aprove Deus assim realizar na sua vida. Mas não é o que ele diz. É a Bíblia que nos mostra. E eu vou ler para vocês aqui, Gálatas, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Versículo de número 6. Depois vocês lêem todo o contexto para que vocês entendam a palavra do Senhor. Versículo de número 6 de Gálatas 1. Estou admirado de que estejai-vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho. Que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Presta bem atenção nessas pessoas.
que falam o que querem, estudam o que querem, mas não mostra a realidade do texto. O apóstolo Paulo, no século I, em transição da lei da graça, estava pregando aos Gálatas, não era para nós, é para os Gálatas, mas isso aqui já traz uma consciência de que Paulo estava falando que tinham judaizantes que estavam pervertendo o evangelho verdadeiro da graça de Cristo. E ele fala, de vez em você prosseguir para o alvo, você está decaindo da graça, se desviando da graça. E ele então continua. Veja só o versículo de número 10. Pois será que eu procuro agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Presta atenção no que as pessoas falam para você, naquilo que eles tomam decisão. Se você fizer uma pergunta, eles não te respondem, porque a pergunta que você vai fazer é concernente ao reino, concernente à graça, concernente à palavra do Senhor. Então eles vão tentar distorcer para que você não saia da escravidão, da servidão que eles estão colocando, das facções que eles querem que você acredite. Mas, e como eu disse, eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para falar mal de você, não estou aqui para falar mal deles, estou aqui para mostrar o evangelho e a possibilidade que você tem de ler a Bíblia e ser conduzida pelo Espírito da graça. E esse véu seja rasgado da sua vida e você possa viver plenamente uma vida no reino de Deus, no Espírito do Senhor dentro de você. É isso que eu quero. E ele continua aqui, ó. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado, Paulo estava dizendo, para mim anunciado, não se baseia nos homens. Meus amados, é o que eu sempre quis dizer para vocês. É a palavra de Deus que vai te conduzir à salvação da sua mente. Da sua mente. Porque salvação aqui é a salvação da mente. Jesus Cristo estava tentando abrir a sua mente para que a graça, o evangelho dele fosse introduzido dentro de nós. E eu não estou falando do Jesus vivo ainda não, estou falando do Rei Jesus Cristo, o de Nazareno, aquele que veio somente para os judeus, para o mundo daquela época, ou seja, para o tempo daquela época, para a era daquela época, para a geração daquela época, para os de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que ainda não criam que Jesus era o Messias. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. E ele fala aqui, ó, o 12, continuando. Porque não recebi de homem algum, e nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Que revelação foi essa? Olha só, vamos aos mistérios de Deus. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo. Ele estava falando para os Gálatas, que os Gálatas conheciam, ouviam dizer a respeito do que ele fazia quando ele seguia a tradição. Entendeu? Ele seguia a tradição judaica e ele era zeloso com os seus costumes e os ensinamentos dos seus pais. E tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel. Ele era zeloso pela lei. Ele era cumpridor da lei. Com tanto zelo que ele até fazia mal a ele mesmo. Então, ele continua. Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo. Como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo, eu ultrapassava a muitos da minha idade entre o meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, em outras tradições dos meus pais. Na vida mesmo, na
atualizada e revista da Almeida. Então você vai ver muito, essa daqui é do século XXI que eu estou utilizando, a atualizada do século XXI, Almeida. Então vocês vão ver que Paulo está falando a respeito disso. E agora ele diz aqui, ó, no 15, quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou. Você entende? Efésios, capítulo 1. Deus os elegeu antes da fundação do mundo e vos chamou pela sua graça para serdes filhos do seu amado, do seu amor. Ou seja, para que você entendesse o progresso da palavra do Senhor. E eu digo para você que se você quer mesmo realmente servir a Deus de coração, essa mudança ela é instantânea. A carne, ela pode pender ainda para a natureza humana. Ela pode praticar algumas questões humanas, mas ela vai sofrer a consequência. E isso não é pecado, porque se fosse assim, a Bíblia estaria mentindo a respeito de Deus. Que Jesus morreu por todo o pecado de toda a humanidade. Que aí eu falo cosmos, não falo aion, tempo, era, século, geração. Eu digo cosmo, do mundo em geral, das pessoas em geral. O ser humano. Não é como João fala, não, que Deus amou o mundo de tal maneira. Não, Deus amou a sua criação. Não é Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a criação, a sua criação, o que ele fez. Então ele tinha que cumprir a sua palavra e ele tinha que ter um plano, um propósito para que essa humanidade tivesse a redenção pelo sangue de Jesus Cristo e essa humanidade através da ressurreição de Cristo. Aí eu falo Cristo vivo, não morto, que muitos pregam nas religiões, com as suas cerimônias, com os seus rituais do Velho Testamento ainda, do 1º século, das tradições judaicas, que é celebrar a Páscoa ainda, estão celebrando a Páscoa nos dias de hoje falando que é ceia. Vamos prestar atenção, Lucas capítulo 22, Jesus celebrou a última Páscoa, e ali tomou o pão, e então colocaram ali ceia, ceiar. Quando as pessoas falam Santa Ceia, eles querem chamar a sua atenção para que você fique parado dentro de um sistema religioso, aprisionado, porque ali vai trazer lucro para ele. Mas não vai te trazer transformação espiritual, não vai te trazer mudança interior. Não vai. Não vai, porque você está celebrando a morte está celebrando algo de uma pessoa morta, aqui jaz. Para você lembrar uma pessoa que morreu. Mas Jesus não morreu. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Quem morreu foi aquele véu, aquele corpo, aquela vestimenta que estava sobre o Espírito de Deus. Aquele corpo se desfez, assim como vai se desfazer esse nosso. Quando Jesus vier te buscar, para te levar consigo, esse véu, essa carne, essa capa, essa vestimenta, ela vai ser desfeita e vai se acabar. Mas o Espírito vai retornar para o Pai. Vai retornar para o Pai. Então é nisso que nós gozamos já, em plena consciência pela graça de Deus, a alegria, a paz que reina dentro de você, a paz que Jesus dá, ninguém pode tirar, ninguém. E como é que as pessoas podem te proibir você de viver com a sua família em paz, aonde você quer ir? Não, você não pode deixar de participar desse ritual herético, que antes eu tinha como sagrado, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia com mais atenção, que o Espírito da Graça me envolveu, então eu percebi
E por isso que eu tento falar para vocês hoje. Mas não estou te obrigando a nada. Congregar é muito bom. Quando você se reúne na sua casa, numa chácara, num parque, se você se congratula com as pessoas que você ama, para quê? Para adorar a Deus em espírito e em verdade, para falar da grandeza de Deus em verdade. Não ficar inventando história, que Deus vai fazer isso, que Deus não vai fazer nada além daquilo que Ele não queira fazer. Mas o que Ele está fazendo? Me usando para tentar abrir o seu entendimento, para que você preste mais atenção na palavra do Senhor. Então ele fala aqui, ó, o 16, ele fala assim, o 15, vou repetir, quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou, pela sua graça, se agradou, em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele, mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Você percebe que Paulo, logo que ele teve um encontro com Cristo e foi revelado a ele a graça divina, o véu de Paulo foi tirado, as escamas caíram-se dos olhos. Você percebe que o apóstolo Paulo começou a enxergar as coisas de uma forma diferente da palavra de Deus? Da palavra de Deus? Você entende? Então é isso, Paulo, em outras versões na Bíblia a Vida, fala que ele não consultou nem a carne e nem o sangue, mas ele partiu para fazer segundo aquilo que o Espírito, a revelação de Cristo, entregou a ele. Se você quer ter a mente de Cristo, se você quer ser revelado por Cristo, se você quer servir ao Senhor e cumprir os seus propósitos, então dê um tempo para o Espírito. Ouça a voz do Espírito. Tenha o desejo no seu coração de ler a palavra do Senhor, para não ser enganado por essas pessoas que inventam, que criam coisas que não existem. Ficam falando em demônio porque demônio te coloca medo. Ficam falando em inferno porque inferno te coloca medo. Fica falando em Satanás porque Satanás te coloca medo. Em diabo porque te coloca medo. Então é só medo, terror e pavor. Por quê? Porque você não vai ler, você não pesquisa. Você não pede ao Senhor para te demonstrar qual é a sua vontade verdadeira. Se você pedir, o Espírito de Deus, é Ele que vai interceder por você. Porque Deus, Ele conhece a intenção do teu coração e Ele sabe que você quer fazer a justiça do Senhor, não usurpando ninguém, não tirando proveito de ninguém, mas que você seja uma pessoa simples, humilde, que reconheça que você depende de Deus para todas as coisas. E vamos ver esses judaizantes, que ele diz que não foi atrás de Paulo a não ser depois de 3 anos para conhecer. Então vamos lá, 2 de Pedro, capítulo de número 3, para a gente já terminar por aqui mesmo, não toma muito tempo. Capítulo de número 3. E ele fala aqui, ó. Amados, 11. Exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, não vos abster dos desejos carnais, que combatam contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo
de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, ou seja, a lei. Presta atenção. Por causa do Senhor. Não é o seu pastor, não é o bispo, não é o seu líder. Entendeu? Não é. Autoridades da lei federal, Constituição, para que você cumpra direitinho. Não é? Então, se você sabe, você vai entender o que eu estou dizendo. Seja os governadores, como por eles enviados para punir os praticantes do mal. Então, decreto legal. E honrar aos que fazem bem. Eu estou lendo o versículo de número 2, me perdoa. Eu vou ler o 3 aqui, é o capítulo de número 3. Mas tudo bem, que seja isso o vosso proceder. Ele leu aqui, ó. Eu li aqui. É aqui, ó. O 12, continuando. O 12. Eu vou ler o 11 e o 12. Afasta-te do mal e faça o bem. Estou lendo 1 de Pedro, meu irmão. Perdoa. 2 de Pedro. Isso, 2 de Pedro. O 3. É aqui, ó. Se todas essas coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Esse dia de Deus se deu com o juízo de Deus, a destruição do templo de Jerusalém, quando Roma dominava e o general Tito Vespasiano, ele ali invadiu Israel, Jerusalém, e o templo foi destruído e a cidade toda queimada, que só sobrou as muralhas de Jericó, as muralhas de lamentação, os muros de lamentação. Né? E quem lê a história vai ver que o Arco de Tito está lá. Foi o que restou também como memorial. E ali foi a grande tribulação. Ali foi uma tribulação tal que todos viram, quem estava presente, até aqueles que os transpassaram. Quem os transpassaram? Que o Jesus disse lá em Mateus. Quem os transpassaram? Mateus 24. Se você ler lá desde o primeiro até o final, você vai entender o que eu estou dizendo. Quem o transpassou? Foi os soldados romanos que feriu Jesus ao seu lado. Vocês vão entender isso, que foi a profecia que Jesus estava dizendo ao seu discípulo e se cumpriu. Eles viram a vinda do Senhor nas nuvens. Isaías 19, versículo 1. Jesus trazendo juízo sobre o povo que não adorava a Deus. Então vocês vão entender lá, Isaías, a profecia, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, os quais habita a justiça. Isso aqui não é a Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra é uma metáfora que Pedro está expressando para os judeus. É a justiça de Deus, um novo tempo, a graça sendo expandida, o Espírito de Deus habitando em nós, Deus sendo nosso Deus e nós sendo o seu povo, em espírito e em verdade, o qual Deus procura. Não é você ou eu que procura Deus, porque a carne e o sangue jamais vai querer fazer isso. A carne e o sangue jamais herda o reino de Deus. Você entende?
que você já recebeu o Espírito de Deus e que você já pode gozar esse reino aqui, nesse mundo em que vivemos, em perfeita harmonia, em perfeito amor, em perfeita paz, na presença de Deus, sabendo que tudo que acontece é da vontade de Deus e nada foge aos seus conselhos. E o 14, por isso, amados, enquanto aguardeis essas coisas, esforçai-vos, para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. E ele fala o 15, considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu. Tá vendo? Quem não concordava com Paulo, agora já está acreditando, porque o véu de Pedro foi tirado. A circuncisão foi eliminada. O legalismo judaico, a lei judaica, se extinguiu para Pedro e ele pôde ver a graça, o amor de Deus dentro dele. E através de quem? Do reconhecimento de Paulo, olha só. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria, em outra Bíblia está revelação, que lhe foi concedida a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Nem Pedro entendia muita coisa. Por quê? Porque ele estava novo, ele estava caminhando na graça de Jesus Cristo, através do que ele ouviu de Paulo, através do que Paulo ensinou para ele. Então, por isso que ele indica Paulo, para que nós viéssemos a ouvir, aceitar o que Paulo havia deixado para cada um de nós. E ele fala, no versículo 16 de 2 de Pedro 3, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender e que os ignorantes, presta bem atenção, e que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras para a sua própria destruição. Versículo 16, agora o 17. De Gálatas 3, de 2 de Pedro, capítulo 3. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória